Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 2 de agosto. Agora na Espanha são 22 horas e 59 minutos. No Brasil, 17h59 da tarde. Gente, a BTC promoveu uma movimentação curiosa hoje. A gente está desenhando aqui um candle com corpo real comprador ligeiramente extenso. Não é um doji, porque o corpo real está com alguma extensão. Respeitou a linha superior da nuvem aqui no diário, fez um pavio muito longo inferior, chegamos a fazer a mínima em 28.927 e o pavio superior avançou para cima da mediana do canal de Keltner, a máxima bateu 30.047. Teve uma bela volatilidade hoje, mas para os padrões da BTC a volatilidade não foi tão alta assim. No MACD, a exponencial curta, com toda essa volatilidade, acabou emborcando para cima. A gente estava agressivamente emborcada para... Ambas as exponenciais estavam agressivamente emborcadas para baixo e agora a curta emborcou para cima. Se ela cruzar de baixo para cima lenta, é bem provável que surja uma amplitude ondulacional compradora aqui no diário. No 4 horas, depois de visitar aquela área de extrema sobrecompra, quando a BTC deu pump para 39.000, para 30.047, acabou voltando para o patamar da VWAP semanal e agora está desenhando uma sequência de fundos ascendentes, topos e topos descendentes. Essa cunha é bem provável que exploda em direção à aresta superior da nossa bandeira de alta, que na verdade é uma canaleta virtual de baixa, mas o padrão mastro-bandeira segue plenamente vigente. Aqui no semanal, segue também vigente o nosso padrão xícara alça, que é um padrão de alta. Agora esse candle aqui no semanal, a gente ainda está na quarta-feira, mas esse candle aqui pode muito bem evoluir para um belo martelinho no semanal, dando início a essa pernada que deve fazer a BTC estressar a aresta superior da nuvem aqui no semanal, que segue com a nebulosidade esverdeada na projeção e ganhando espessura. Hoje foi um dia volátil, como eu reportei. Agora a BTC voltou para um patamar acima de 29 mil dólares, a 29.151, mas a BTC acabou dando uma bela agulhada que estressou a Lowry e agora ela está voltando aqui para o patamar da VWAP, está acumulando numa subfigura triangular, formando fundos ascendentes, topos descendentes. É bem provável que aqui nos 5 minutos a gente exploda em direção à própria VWAP e acabe fechando no gain o sinal ofertado, que ainda está em aberto. Na seara fática, Xangai planeja se transformar num grande hub de infraestrutura criptográfica e de blockchain para se conectar com Hong Kong e Singapura até 2025. Gente, eu tenho reportado aqui no canal esse approach crypto-friendly por parte dos chineses. Eles meio que deram sinal verde para Hong Kong se tornar um hub criptográfico. Hong Kong, para quem não sabe, é uma província autônoma da China, mas ela goza de uma política um pouco mais aberta que a política de Pequim em relação às outras províncias do continente. Hong Kong é uma ilha rochosa que agora aguarda o status de uma província autônoma. Eles eram soberanos e agora passaram a ser uma província autônoma chinesa. O fato é que Hong Kong agora meio que virou um sandbox para a China em relação à criptografia. É muito provável que Hong Kong passe a liderar o arcabouço normativo que a China vai adotar para o próprio continente. E se isso acontecer, se houver a liberação para o comércio varejista cripto para a China, aí não tem nem 40 mil dólares que segure. A BTC voa em direção à máxima de todos os tempos, podendo até romper. Esse ponto de inflexão pode acontecer a qualquer momento. É impressionante a maneira com que Pequim vem afrouxando paulatinamente a postura em relação à tecnologia blockchain e ao comércio varejista, principalmente em relação ao que eles estão fazendo com Hong Kong. E as principais razões pelas quais os analistas vêm aumentando a probabilidade de aprovação do ETF de mercado spot pela SEC, o ETF de BTC no mercado spot,
tem relação direta, primeiro com a postura muito crypto-friendly do Gary Gensler. Para quem não tem acompanhado as últimas declarações do Gensler em relação à criptografia, elas têm sido meio que relaxadas. E outra, os movimentos estratégicos de grandes corporações empresariais americanas em relação ao investimento criptográfico, passando por Fidelity, Grayscale, que são grandes fundos de previdência, dão conta de que esses pedidos de ETF devem ser aprovados pela SEC. E um economista, o Alex Kruger, está apostando num mercado de alta que vai fazer a BTC testar a máxima de todos os tempos com base em um indicador fora do radar, que é o indicador que mede a volatilidade da BTC. A BTC está com uma volatilidade próxima da mínima e toda vez que a volatilidade da BTC ficou abaixo de 25%, ou seja, 25% ou menos, ela antecedeu um movimento que levou ela para uma nova máxima de todos os tempos. É isso que deve acontecer. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a agência de classificação de risco Fitch rebaixou os Estados Unidos do AAA, agora os Estados Unidos é AA positivo, ou seja, os americanos vão caminhando por uma espécie de argentinização da sua economia, por assim dizer, com uma dívida completamente impagável, acima de 32 trilhões de dólares, e a Casa Branca atacou, dizendo que a medida desafia a realidade. Resta saber em que realidade a Janet Yellen vive, que ela é a secretária do Tesouro, e em que realidade os burocratas da Casa Branca vivem. E a montanha de acusações criminais contra Donald Trump vai turbinar a sua indicação pelo Partido Republicano na corrida presidencial de 2024. Alguns analistas dão conta de que não há nenhuma dúvida de que os republicanos vão indicar Donald Trump para a corrida presidencial de 2024, já que essas acusações só estão turbinando e aumentando aquela sensação de que o Trump está sendo perseguido. E agora à tarde, drones russos atacaram o porto de Danúbio, um porto-chave para o escoamento de grãos por parte da Ucrânia. Gente, a BTC aqui no 6 horas basicamente deu aquela agulhada para lower na banda de VWAP mensal, mas segue dando vigência àquela formação mastro-bandeira. Deixa carregar esse gráfico aqui, que não está totalmente carregado. Está dando vigência àquela movimentação de mastro-bandeira. O mastro está bem caracterizado. Tudo bem que a bandeira está ficando um pouco longeva, mas está meio que repetindo a longevidade da última formação mastro-bandeira. E é possível que a gente esteja repetindo a mesma movimentação no diário. Tudo isso fica muito mais claro. É muito óbvio que a BTC está desenhando sim um padrão mastro-bandeira que em algum momento vai explodir em direção a 36 mil dólares, promovendo esse pump espasmódico que é típico da BTC. A nuvem de Shimoku segue se comportando como um poderosíssimo suporte. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, fiquem com Deus. Grande abraço.